Bruno, deixa eu fazer uma provocação aqui dentro do tema que Erlon já comentou aí, já anunciou algumas vezes. Na abertura do manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels, lá de 1848, os autores dizem que não há ninguém que não já tenha sido acusado de ser comunista, né? Ou seja, obviamente o comunismo precede o marxismo. E que relação você enxerga entre esse comunismo que precede o marxismo e que desenvolvimentos para o comunismo o marxismo efetivamente trouxe? E a pergunta que não quer calar, Bruno, dá para ser marxista cristão? Eu sabia que essa ia chegar em algum. Esse é o grande momento. Esse é o momento. A gente veio aqui para isso. Cara, é muito interessante, né? Porque, por exemplo, o manifesto é lançado por Marx e Engels e ali não existia o termo marxismo. Porque só vai aparecer depois que Marx já faleceu, praticamente, né? Assim, no final da vida dele, que tem as pessoas que seguem a teoria de Marx vão se autodenominar aos poucos marxismo. E ainda assim não era corrente majoritária entre os movimentos revolucionários e as lutas dos trabalhadores. O que importava no século XIX era a luta dos trabalhadores. É isso. E ela é anterior à luta dos trabalhadores, ela é anterior ao marxismo, mas assim, de longe. Porque, como bem disseram ambos naquele início desse livrinho, até então, e me parece que até hoje também, a história que se desenvolveu foi uma história de luta de classes, em que há uma divisão social do trabalho, em que umas pessoas coordenam e outras não. E esses que não coordenam podem sofrer muitos efeitos negativos desse processo. E quando sofrem esses efeitos, disputam para conseguir sobreviver, viver, então há conflitos. Né? A história tem conflitos, eis a vida. Quando eles percebem isso, eles já estão indicando que antes teve processos e movimentos que inspiram um sonho de outro mundo. E aí muitos dos marxistas, incluindo o próprio Engels muito mais do que Marx, e Engels, acho que ele tem uma contribuição nesse sentido muito mais interessante do que o próprio Marx, ao buscar a luta dos camponeses na Alemanha, né, especialmente a figura do Thomas Minger, como um movimento protestante religioso que ele fala era revolucionário com roupagem religiosa. Essa é a análise do Engels. Porque para ele não podia dizer é revolucionário e ponto. Ele tem que falar que ainda era roupagem religiosa. Mas tudo bem, depois quando eu puder encontrar Engels eu discuto com ele. E aí, antes ainda, ele ainda faz aquele resgate do tal do cristianismo primitivo. E outros marxistas também vão indicar, seja Rosa Luxemburgo, seja o Kautsky, seja o Ernest Bloch. São vários autores, gente que vai tentar buscar essas origens. E muitos do que o Erlon já comentou, já do ludismo, do próprio owenismo, Weitling, essa galera toda, eles já tinham movimentos que vêm também de uma tradição religiosa, que quer um outro mundo. E que Marx vai chamar esse grupo, e junto com Engels, né, de marxistas, de comunistas utópicos, ou socialistas utópicos. Porque eles não estão pensando como organizar a sociedade cientificamente, fazendo uma análise, para tomar as rédeas do meio de produção e direcionar para um lado para o outro. Eles estavam pensando só em, vamos pegar o que a gente tem, distribui, cria uma ilha aqui entre a gente de amigos e faz acho que o Erlon usou a expressão, né, hippie de Jesus aqui, a gente divide o que a gente tem e vive em paz. E Marx faz uma análise de como funciona esse processo e enfrenta a economia política burguesa que legitima o modo de produção capitalista. Ele fala, cara, isso aqui não dá. Então vou fazer uma teoria alternativa. Essa teoria alternativa é o que vai dar o marxismo. Que não é a mesma coisa que o comunismo. Óbvio que não. O comunismo é um movimento de luta de trabalhadores de N aspectos, de N frentes e um monte de coisa. E que é muito antigo. E que vai daí dar o nome. Comunismo primitivo, comunismo moderno, depois que se estabelece essa compreensão de que na modernidade a gente consegue analisar a sociedade e planejar as instituições para que elas tendam a ir para um lado ou para o outro. Quando você percebe isso, fala, não é só distribuir o que tem. A gente tem que planejar a própria produção. Aí vem a ideia de comunismo moderno. E o marxismo daí vai se tornar hegemônico, porque ele explica muito bem as dinâmicas de como funciona o capitalismo e dá janelas para, são nesses espaços que vocês têm que intervir para a gente poder aí planejar um outro mundo, um outro modo de organizar a vida. Mas sem fórmula, não tem fórmula. É assim, tá vendo aqui? Esses são os problemas. Dito isso, o que a gente faz com esses problemas? Como é que a gente maneja esse mundo? Como a gente intervém sistematicamente para que o mercado diminua, para que o dinheiro não tenha esse poder todo, para que o capital não seja a orientação da toda a produção social. E aí surgem essas dinâmicas. Então, essa ideia de que todo mundo em algum momento foi chamado de comunista, que parece que hoje também, né? Só você falar qualquer coisa que esteja respeitando a Convenção de Genebra que você é um comunista. Minimamente você é uma pessoa decente, você fala comunista, né? Não, calma aí, também não é assim. Mas naquele período de Marx, os trabalhadores estão exigindo direito de sobreviver, diminuir jornada de trabalho, ter direito mínimo de segurança no trabalho, ter participação social efetiva. E isso, para todo mundo que está defendendo o modo de produção capitalista, é comunismo.
Aí Marx, não, vamos dar uma precisão, né, junto com Engels, vamos dar uma precisão para o que é comunismo. E aí no Manifesto Comunista surgem essas análises da história, das dinâmicas sociais, das instituições existentes, para poder indicar onde você pode intervir, o que deve ser feito, quais são as limitações que a gente tem. E aí então surge um novo movimento, né? Um novo movimento que aí vem para a grande pergunta se dá para ser marxista e crente, mas se dá para ser bolsonarista e crente, não dá para ser marxista e crente, é fácil. Então é tranquilo essa parte. Mas muitos movimentos que vêm depois de Marx, de Engels, que vêm depois desse movimento instaurado, são mobilizados por religiosos, gente. É uma conta básica, assim, eu gosto de brincar com os meus amigos ateus sobre isso. Eu falo, meus queridos amigos ateus, no mundo hoje, qual é a porcentagem de ateu existente? Hoje, 6% é ateu? No início do século XX, com as revoluções socialistas, comunistas, marxistas que estão surgindo, você acha que era feita de ateu ou era feita de gente religiosa? A massa que fez a revolução era crente, em alguma coisa. Cada um com a sua experiência, estavam ligados a movimentos religiosos, a maioria era assim. Assim como hoje a maioria dos trabalhadores é. Simples. A pessoa, ela sofre, ela quer mudar esse mundo, e por N meios, N maneiras, vai se aglutinando uma movimentação de massa que às vezes não tem consciência do que é marxismo, que a pessoa quer, tipo, não dá para viver mais sobre esse tipo de modo de vida. Tem que transformar. A grande mobilização para acabar com a ditadura foi de esquerda, uma esquerda religiosa. A massa era religiosa. E foi uma luta que envolveu comunistas revolucionários, reformistas, mas não sei mais quem, uma mobilização civil gigantesca para conseguir forçar ou pressionar quedas de ditaduras em todo o continente latino-americano. Então, essa combinação ela não é estranha. Ela só é esquisita porque institucionalmente, e aí tem um autor que eu gosto muito, chama Roland Bower, que ele faz análises muito bacanas a respeito. Institucionalmente, as igrejas foram se tornando conservadoras para manterem sua posição dentro da reprodução social. Ao passo que os movimentos revolucionários, ao serem perseguidos, vão ficando cada vez mais refratários às igrejas, do ponto de vista institucional, mas não necessariamente do ponto de vista comunitário, ou seja, das pessoas que estão envolvidas no processo. E isso muda bastante o modo como a gente pode perceber. Dá perfeitamente para ser marxista, porque eu olho para o mundo e sei analisar o capital como Marx indicou, como funciona a reprodução do capital. Eu falo, é exatamente isso. Pega esse instrumental aqui, analiso, é isso. O que eu preciso fazer? Mudar esse modo de produção. E quem me ensinou isso foi a tradição marxista. Show de bola. Estou sendo marxista e no domingo vou na igreja. De boa.